e bondade. E vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. E vamos provar o quão real é tua presença. E Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu, fogo em teus olhos, que fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. E me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, e me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos, que fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho
oração do seguidão se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou seguidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Senhor, minha oração se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou seguidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca.
Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E mude as coisas de lugar. Aleluia.
teus pés estou, e pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair, E basta olhar no seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Vamos receber o pastor, louvando e glorificando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, paz seja convosco. Aos irmãos de casa que participam conosco, Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Nós vamos orar neste momento, porque nós sabemos que tem acidente na estrada, né? Que Deus possa fortalecer essas pessoas. Nós não sabemos se tem vítima, né? Mas contudo, Deus está na direção. Nós vamos orar. Podemos ver que muitas pessoas não puderam ouvir hoje por esse motivo, mas que o Senhor possa ser com eles onde eles estiverem agora. Querido Deus e Pai amado, nós queremos neste momento, primeiramente agradecer por estarmos aqui, pedir a proteção do Senhor sobre a vida dessas pessoas, ó Pai, que estão na 040. Não somente esses que estão envolvidos no acidente, mas também muitas pessoas que estão viajando agora. Que o Senhor abençoa, proteja, dê o livramento, Pai querido, no nome de Jesus. Nós não sabemos o que está acontecendo ali naquele trecho agora, com esse acidente, com essas pessoas que foram envolvidas. Mas o Senhor sabe. Eu peço ao Senhor que visite os familiares que já estão sabendo, que toca no coração de cada um deles, para que eles possam, ó Deus, confiar no Senhor e saber que o Senhor está na direção de tudo. No nome de Jesus, que possamos, ó Pai, ter uma boa notícia, quem sabe, que for da Tua vontade, que não houve vítimas e que as pessoas estão se retornando na bênção do Senhor. Abençoa também, meu Deus, os enfermos, que todos eles recebam a proteção do Senhor, o toque das Tuas mãos sagradas, para os abençoar de maneira poderosa no nome de Jesus. E aplaudindo ao Senhor, nós vamos receber a irmã Luciana para, neste momento, dar continuidade, que é no estudo dessa noite, no nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos dar início em nome de Jesus a mais um estudo nesta noite. Amém? Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem no livro de Atos, capítulo 7.
Nós estaremos orando em nome de Jesus. Amém? Todos encontraram? Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eis-nos aqui, ó Pai, para aprender da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha liberdade em nosso meio nesta noite, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento espiritual, abre os nossos ouvidos, ó Deus. Que a Tua palavra, ó Pai, seja semeada em nosso coração e que possa produzir frutos para a Tua glória. Eis-nos aqui, ó Senhor, fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Meu Pai, eu peço que o Senhor envie os Teus anjos, ó Deus, para guerrear em favor da Tua igreja no mundo espiritual. Meu Deus, que o Senhor vá repreendendo todo o mal, tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Pai, todo o poder das trevas que possa ser repreendido pelo Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor retire do nosso meio toda a opressão, todos os dardos inflamados, ó Pai, do maligno, que tem tentado, ó Pai, nos paralisar. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha interceder em nosso favor nesta noite, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço e entrego, ó Pai, a ministração deste estudo em Tuas mãos. Eis-nos aqui, Espírito Santo, fale conosco e nos ensine a Tua palavra. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmão ali, encontrar o Atos 7. Nós sabemos que o Atos, na última semana que nós fizemos o estudo, nós falamos a respeito do Atos 6, e o Atos 7 é a continuação. Então, para quem não estava na última semana do estudo, nós falamos a respeito da instituição dos diáconos. E nós falamos muito a respeito de Estevão. A palavra vai dizer que Estevão, ele era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Ele era um homem de boa reputação, um homem cheio de graça e cheio de poder. Ele foi escolhido entre os 7 para servir às mesas como diácono. Então, nós sabemos que alguns das sinagogas, assim como nós vimos no último estudo, alguns das sinagogas chamadas dos libertos, se levantaram contra Estevão. E eles não podiam resistir à sabedoria com que Estevão falava. Então, eles vão subornar homens para acusar Estevão de blasfêmia. E esses homens vão acusar Estevão de blasfêmias contra Moisés, contra Deus e contra o templo, o santo lugar. Então, eles vão apresentar testemunhas falsas para depor contra Estevão. Amém? Então, nós estaremos dando continuidade a este estudo. E Estevão estava ali no Sinédrio. E nós vamos ver aqui no capítulo 7, ele vai fazer um longo discurso. Creio eu que é o maior discurso de toda a Bíblia. E aqui nós vamos ver que ele vai falar com clareza as Escrituras a respeito do Antigo Testamento, começando desde Abraão até chegar em Jesus. Estevão estava sendo acusado de blasfemar, mas nós vamos ver ele cheio do Espírito Santo, falando da palavra. Nós vamos ver esse homem cheio do Espírito Santo, onde a palavra de Deus estava cravada na sua mente e no seu coração. Amém? Então, eu gostaria que o nosso irmão John lesse para nós Atos capítulo 7. Pode ler versículo 1 ao 7. Perguntou o sumo sacerdote: isto é verdade? Respondeu ele: irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Ele não lhe deu nela herança, nem ainda de um palmo. Prometeu-lhe, porém, que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, embora naquele tempo ele não tivesse filho. Deus lhe falou assim: a tua descendência será peregrina em terra alheia, e se sujeitarão à escravidão e a maltratarão por 400 anos. Eu, porém, julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disto, sairão e me servirão neste lugar. Amém? Então, nós estamos vendo aqui esse discurso de Estevão, onde ele começa falando desde Abraão. Ele estava sendo acusado, mas nós vamos ver que através do Espírito Santo,
ele falando a respeito da palavra, começando por Abraão. Nós sabemos que o Antigo Testamento, onde vai falar do patriarca Abraão, a palavra diz que ele foi um homem que foi obediente ao chamado de Deus. Ele partiu para um lugar que deveria receber por herança, sem saber aonde ia. Nós vemos que foi um homem de fé. E nós devemos seguir os passos de Abraão. Um homem que creu na palavra, nas promessas de Deus. E o versículo 5 diz, Estevão falando nesse discurso, através do Espírito Santo, que o Senhor não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé. Mas prometeu dar a posse daquela terra. Depois dele a sua descendência. E ainda não tendo ele filho. Nós sabemos que o Senhor havia prometido a Abraão que daria posse da terra prometida a ele e à sua descendência. Mas todos nós sabemos que Abraão ainda não tinha gerado filho. E Abraão, ele creu na promessa de Deus. Ainda que estava longe aquela promessa, ainda que estava longe aos olhos dele. Mas ele foi fiel ao Senhor, ele creu nas promessas do Senhor. E nós sabemos que o Senhor falou com Abraão que a descendência dele seria peregrina naquela terra. Ela seria peregrina na terra estrangeira. Eles seriam maltratados e escravizados por 400 anos. E assim aconteceu, irmãos. Todos nós sabemos a história do povo de Israel. O povo foram escravizados no Egito por 400 anos. Mas o Senhor disse que julgaria aquela nação. E assim aconteceu. E o Senhor também deu a aliança da circuncisão. E assim nasceu Isaque, que Abraão circuncidou ao 8º dia. E depois de Isaque procedeu Jacó. E deste os 12 patriarcas. Então nós vamos ver que esse discurso de Estevão, ele começa desde o princípio. E aqui ele vai falar da trajetória do povo de Deus, dos milagres, daquilo que o Senhor havia feito no meio do povo. O versículo 9, ele vai começar a falar a respeito de José. Nós sabemos que José também muito sofreu, ele passou por muitas aflições. Mas o Senhor estava com José em todo o tempo. Nós sabemos que José foi um homem escolhido por Deus. A palavra diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que os irmãos de José, por inveja, eles queriam matar José. E venderam José para o Egito. Gostaria que o John lesse do versículo 9, para a gente falar. Pode ler do 9 ao 17. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e o livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, de modo que o constituiu governador do Egito e de todo o seu palácio. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande sofrimento, e nossos pais não achavam alimento. Tendo, porém, ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou nossos pais pela primeira vez. Na segunda vez, José fez reconhecer por seus irmãos e manifestou a sua linhagem a Faraó. José mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, onde morreu ele e os nossos pais. Seus corpos foram levados para Siquém e colocados na sepultura de Abraão, que Abraão comprara por certo dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Amém? Então nós vamos ver que Estevão, também cheio do Espírito Santo, ele vai fazer uma referência a José, um homem usado pelo Senhor, um homem escolhido por Deus. Apesar das dificuldades que José enfrentou no seu chamado, na sua caminhada, ele foi fiel ao Senhor. A palavra vai dizer no versículo 10 que o Senhor, no versículo 9 o Senhor diz que ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, mas o Senhor Deus estava com ele. O versículo 10 diz que o Senhor livrou ele de todas as suas aflições e concedeu a José sabedoria e graça diante de Faraó. Irmãos, quando eu estava lendo a respeito de José, nós sabemos que a trajetória de José foi muito longa. Os próprios irmãos queriam o matar. Nós sabemos que ele foi vendido, ele foi preso. Nós sabemos que várias coisas aconteceram com José. Mas eu gostaria que o nosso irmão colocasse lá em Gênesis. Enquanto eu estava lendo a respeito de José, nós sabemos que foi um homem muito usado. Deixa eu só achar o capítulo aqui. Muito usado pelo Senhor.
Gênesis 39, versículo 9. Nós sabemos que José, ele vai ser levado ao Egito e Potifar, ele vai estar ali servindo a Potifar. E todos nós conhecemos a história de José. Gênesis 39, versículo 9. Vou esperar o irmão colocar. Gênesis 39, versículo 9. O Senhor era com José. E a palavra diz que tudo aquilo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então nós vamos ver, irmãos, que José, ele vai se recusar a deitar com a mulher do seu senhor, que é Potifar. Eu gostaria que o nosso irmão lesse o versículo 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendeu, senão a ti, porque é a sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Nós estamos vendo aqui a respeito de José. A palavra em Gênesis diz que ele vai se recusar a deitar com a mulher de Potifar. A mulher de Potifar estava ali se oferecendo a ele, porém ele vai se recusar. E ele vai dizer: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Nós sabemos que José foi citado por Estevão. José foi um homem cheio de caráter, um homem cheio do Espírito Santo. A palavra, ela nos ensina a fugir da aparência do mal. Nós estamos vendo aqui uma mulher tentando seduzir José, mas José, ele vai se recusar, porque ele estava dizendo: como eu cometeria tamanha maldade e como eu pecaria contra Deus? Então, irmãos, através deste versículo, versículo 9, eu gostaria de dizer para você que está aqui nesta noite, nós sabemos que a palavra há várias instruções para fugir da aparência do mal. Nós sabemos que Provérbios, ele nos ensina ao homem fugir da mulher alheia. Provérbios 7. E ali o Salomão, ele escrevendo, ele dá várias instruções. Porque nós sabemos, irmãos, que Satanás, ele vai tentar o tempo todo. Mas cabe a nós, através da palavra, nos sujeitar a Deus através da palavra e recusar pecar contra Deus. Assim como foi José, um homem que foi usado pelo Senhor, um homem que mais tarde ele vai se tornar governador do Egito, um homem que era cheio do Espírito Santo e que o Senhor estava com ele, um homem que disse não ao pecado. E que nós possamos, em nome de Jesus, não só os homens, mas também as mulheres, a nos sujeitar a Deus, a recusar os pratos de lentilhas que muitas das vezes Satanás tem nos oferecido para nos fazer desviar da presença de Deus. Que nós possamos aprender com Abraão. Abraão foi um homem de fé. Abraão foi um homem que creu nas promessas do Senhor. Mas que nós também nesta noite possamos aprender com José. José, ele passou por aflições. José foi levantado por Deus. Mais tarde ele se torna um governador usado por Deus no Egito. Mas antes dele chegar neste cargo, muito José, ele sofreu. A própria palavra diz que ele passou por aflições, mas o Senhor Deus era com ele. Então, muitas das vezes, irmãos, nós olhamos, o chamado, muitas das vezes, ele não é fácil. E todos nós passaremos por processo. E muitas das vezes o processo, ele vai ser doloroso. Mas que nós venhamos crer, assim como José, que nós venhamos ser fiel a Deus, porque o Senhor, ele está conosco para nos livrar de todas as aflições. E muitas das vezes, irmãos, o nosso chamado, o Senhor, ele não vai se revelar a nós aquilo que nós iremos passar. Porque creio eu que se nós soubéssemos, nenhum de nós perseveraríamos. Mas é na caminhada, conforme nós vamos andando e caminhando, nós vamos passando pelos desertos. Mas o Senhor, ele vai nos levantando, ele vai nos fortalecendo e nos ajudando na caminhada, assim como foi com José, um homem de fé, um homem que foi perseverante, principalmente, irmãos, ele foi fiel a Deus. Então que nós possamos ser homens e mulheres de caráter e que nós não venhamos nos deixar seduzir por aquilo que muitas das vezes Satanás tem tentado para nos tirar da presença de Deus e principalmente nos fazer pecar contra Deus. E que em nome de Jesus nós venhamos olhar para José, este homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo de Deus, e que nós possamos permanecer firme diante da presença de Deus em nome de Jesus. E nós vamos ver, irmãos, que José, a palavra vai dizer que enquanto ele estava ali governando no Egito, nós vamos ver que ele vai falecer e vai se levantar outro rei que não conhecera a José. Nós vamos ver o processo
do povo de Israel, a história do povo. O povo, assim como o Senhor havia dito a Abraão, que o povo ficaria escravo por 400 anos, assim vai acontecer. O povo vai para o Egito e ali eles vão ficar em terra, eles vão ficar ali naquela terra estrangeira e ali eles vão ser maltratados. Assim como diz o versículo 19. O John pode ler para nós, versículo do 19 ao 23. Aquele, usando de maldade contra o nosso povo, maltratou os nossos antepassados, a ponto de forçá-los a abandonar suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés. Ele era muito formoso e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Ao ser abandonado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e se tornou poderoso em palavras e obras. Quando completou a idade de 40 anos, Moisés se decidiu ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Amém? O versículo 17 diz que como se aproximava o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo vai crescer e vai se multiplicar no Egito. E esse rei que vai se levantar ali, que não conhecia José, ele vai maltratar o povo, vai torturar a eles, e eles vão ser escravos no Egito por um período de 400 anos. E a palavra diz que por aquele tempo vai nascer Moisés. A palavra diz que ele era formoso aos olhos de Deus, um homem que foi escolhido pelo Senhor para libertar o povo de Deus. Nós vemos que enquanto Estevão, ele estava no Sinédrio, ele estava sendo acusado de blasfêmia. A palavra vai dizer lá no capítulo 6, versículo 11, eles vão dizer que aqueles homens que foram subornados, eles disseram que tinham ouvido Estevão proferir blasfêmias contra Moisés. E nós vemos que nesse discurso, a maior parte desse discurso, Estevão vai se referir a Moisés. Ele vai falar do chamado de Moisés, daquilo que Moisés fez. Então nós vamos ver aqui que a palavra vai dizer que nasceu Moisés e por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. O versículo 21 diz que quando ele foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Todos nós conhecemos a história de Moisés, uma história muito falada, que quando ele tinha 3 meses, a sua mãe vai colocar ele na beirada do rio e ele vai ser encontrado e vai ser criado pela filha de Faraó. O versículo 22 diz que ele foi educado em toda a ciência dos egípcios e ele era poderoso em palavras e obras. E a palavra diz que quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Nós temos muitos irmãos que aprender assim também como Moisés. A palavra diz que quando ele já havia se tornado um homem, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Versículo 25 de Hebreus 11, eu gostaria que o John lesse para nós, 24 e 25. Nós podemos muito aprender com a história de Moisés. Nós sabemos que ele foi criado pela filha de Faraó. E ali, como ela sendo a filha do rei, Moisés, ele cresceu como um príncipe. Pode ler o Hebreus 11, 24 e 25. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Amém? Moisés, então, ele cresceu no Egito. A palavra diz que ele era poderoso em palavras e obras. Mas quando ele se tornou um homem, ele se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó. A palavra diz que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir prazeres transitórios do pecado. A palavra diz que ele vai considerar o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Então nós vemos que Moisés, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. Eu gostaria de dizer para você nesta noite que nós venhamos dizer não ao pecado. Moisés, ele poderia estar ali usufruindo das riquezas. A palavra diz dos prazeres transitórios, irmãos. O pecado é transitório. Tudo que nós vivemos nesta terra é passageiro. E que nós venhamos, em nome de Jesus, ser fiel ao Senhor. Que nós venhamos dizer não, assim como Moisés.
Ele preferiu dizer não ao pecado do que usufruir desses prazeres, esses prazeres que são passageiros. Moisés, ele foi fiel ao Senhor. Ele foi fiel a Deus, ele foi chamado por Deus. Então ele recusou. Por que Moisés recusou? Porque ele considerava que as promessas da vida eterna, as promessas futuras, era melhor do que as riquezas terrenas, do que as riquezas passageiras. Então que nós possamos, em nome de Jesus, também olhar para Moisés, um homem que foi chamado, um homem de fé, um homem que foi usado por Deus para fazer a obra, um homem que foi levantado para libertar o povo do Egito, o povo que estava escravizado ali no período de 400 anos. Amém? O John vai ler para nós, deixa eu só adiantar um pouquinho aqui para a gente não ler o capítulo todo. Pode ler o versículo 29 ao 31. A esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde teve 2 filhos. Completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça ardente. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Amém? Então nós vamos ver que Moisés, a palavra vai nos dizer que ele vai matar um homem egípcio para livrar os hebreus, e por medo ele vai fugir, ele vai ser peregrino na terra de Midian. E a palavra vai dizer que certo dia ele estava apacentando no deserto do monte Sinai, vai aparecer a ele o anjo do Senhor por meio de uma sarça que ardia. E a palavra vai dizer que o Senhor vai chamar a ele para libertar o povo de Israel. E a palavra vai dizer no versículo 35 que esse mesmo povo que havia negado Moisés, Deus constituiu, enviou ele como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Então o Senhor vai usar Moisés. Estevão está falando aqui no discurso, no versículo 36, vai tirar o povo fazendo sinais e prodígios na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Gostaria que o John lesse para nós o versículo 37. Esse é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, o vosso Deus, vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu, e a ele ouvireis. Amém, glória a Deus. Estevão está dizendo que foi Moisés quem disse aos filhos de Israel que Deus levantaria, suscitaria dentre eles, dentro dos irmãos, um profeta semelhante a Moisés. Alguém sabe me dizer quem é esse profeta? Jesus. Então, se você quiser colocar aí na sua Bíblia, versículo 37. Quando Moisés, ele fala lá na lei, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 18. Ele está se referindo a Jesus. Ele estava dizendo que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele. E eu gostaria de falar com os irmãos em Atos. Vamos ler lá em Atos, capítulo 3, versículo 22. Esse estudo foi o nosso irmão Wesley que aplicou. Atos 3, versículo 22 e 23. Está repetindo o mesmo versículo. Deixa eu ler aqui, 22 e 23. Disse na verdade a Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Então nós sabemos que a palavra, a lei, estava se referindo à vinda de Jesus. Aqui a palavra está dizendo aí no capítulo 3, versículo 23, que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. Olha que palavra forte, irmãos, olha que palavra poderosa essa. Nós sabemos que para sermos salvos é necessário que nós venhamos ouvir a palavra, é necessário que nós venhamos crer na palavra de Deus. A palavra diz que Jesus, ele não veio para julgar, ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Mas toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada. Toda alma que não crer em Jesus Cristo e não crer na sua palavra, essa alma será exterminada. Nós sabemos que a palavra mesmo diz lá em João 3,
Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós sabemos que não há outro caminho para que nós venhamos ser salvos. A palavra é bem clara em nos dizer: aquele que não ouve a palavra, aquele que não crê no Filho de Deus, esse será condenado, esse será exterminado. Irmãos, todos nós falharemos na nossa caminhada, no processo em que nós iremos viver. É necessário uma santificação dia após dia. É necessário conhecer a verdade. Mas você que está aqui, louvado seja o nome do Senhor. Você que já se entregou a Jesus, você que crê na palavra dele. A palavra diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer será condenado. Olha a importância, irmãos. Aprove a Deus a nos salvar pela loucura da pregação. Para sermos salvos é necessário crer em Jesus, crer em sua palavra, se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender de todos os seus pecados. Amém? Nós vemos que Jesus, ele veio como luz para este mundo. Vamos ler lá em João 12, versículo 46. Ele veio como luz. E o intuito de Jesus, a vontade de Jesus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é a sua palavra. Amém? João 12, versículo 46. Pode ler para nós. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Amém? Pode ler até o 48. Se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Amém? Então o próprio Jesus, ele está dizendo que ele veio como luz para o mundo, a fim de todo aquele que nele crê não permaneça nas trevas. Olha a importância de nós ouvirmos e conhecermos a palavra. Olha a importância de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, para que nós venhamos ser salvos e não permanecer nas trevas. Jesus diz que se alguém ouvir as suas palavras e não aguardar, ele não julga, porque ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E quem rejeita a Jesus e não recebe as suas palavras, Jesus vai dizer que já tem quem o julgue. A própria palavra que ele tem proferido, essa o julgará no último dia. Então, irmãos, nós estamos vendo esse discurso de Estevão. Estevão estava falando ali para os líderes religiosos que estavam ali no Sinédrio. Nós estamos aprendendo desde o início do capítulo 1. Várias pregações aqueles homens já ouviram. Nós estamos vendo aí no capítulo 3, Pedro, cheio do Espírito Santo, estava falando a eles novamente. Estava dizendo que o Senhor levantaria um profeta semelhante a Moisés. E quem não ouvisse, toda alma que não ouvisse a esse profeta seria exterminado. Nós estamos vendo que Pedro, o Estevão também está fazendo esse discurso para estes líderes que estavam na sinagoga, estavam no Sinédrio. E nós vemos que eles não se arrependeram. Nós vamos ver que Estevão vai chamar eles de homens de dura cerviz, homens incircuncisos, de ouvidos e de coração. Nós estamos vendo que a palavra estava sendo ministrada a eles. O próprio Jesus, ele vai dizer que ele veio como luz para o mundo. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas ele vai dizer no 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo. Então nós estamos vendo que eles estavam tendo a oportunidade, a cada discurso, a cada pregação dos apóstolos, de ouvir a palavra. Eles que estiveram com o próprio Jesus, mas eles foram duros e incircuncisos de coração e de ouvido. Eles foram homens de dura cerviz. Eles não creram na palavra, eles não se arrependeram. Certa vez Jesus vai dizer para eles, em João 8, 24, que se eles não crerdes que Jesus vai dizer assim, se não crerdes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Está vendo, irmãos, a importância de nós ouvirmos a palavra e de nós crermos, para que nós venhamos ter a vida eterna.
Porque se nós não crermos que Jesus, Ele é o Verbo, Ele é a Palavra, Ele é o Filho de Deus, nós morreremos em nossos pecados. E nós podemos aprender aqui com a vida de Estevão, um homem que foi cheio do Espírito Santo, um homem que estava sendo ali acusado de blasfêmia. Mas Estevão, ele não retrocedeu. Estevão, ele não se apostatou da fé. Estevão, ele permaneceu firme na palavra do Senhor. Estevão, ele permaneceu firme de pé, crendo nas promessas do Senhor Jesus. Ainda que ele estava sendo acusado, nós podemos ver esse belo discurso onde ele vai falar de todos estes versículos a respeito do Antigo Testamento. Nós podemos ver e observar que a palavra estava dentro do coração dele. Amém? Nós vamos ver que ele vai falar deste profeta semelhante a Moisés, que é o próprio Jesus. E ele vai dizer que Moisés, quem esteve na congregação e que o anjo falava com ele. Ele vai dizer que os pais recebeu palavras vivas, que Moisés recebeu palavras vivas para transmitir a eles. Mas eles não quiseram obedecer. Antes o repeliram no seu coração e voltaram para o Egito. Observe que Estevão estava dizendo que Moisés havia recebido palavras vivas para transmitir ao povo. Mas os pais, os antepassados, eles não quiseram obedecer. Antes o repeliram, o rejeitaram em seu coração e voltaram para o Egito. Todos nós sabemos quando o Senhor vai tirar o povo ali do Egito, que eles vão caminhar no deserto. Nós sabemos que o Senhor vai levantar o tabernáculo. Nós sabemos que a presença do Senhor estava no meio do povo. E certa vez Moisés, ele vai ser chamado para subir ao monte. E o povo vai olhar e vai dizer a Arão para que fizesse um bezerro de ouro para que eles adorassem. Porque eles vão dizer que eles não sabiam o que havia acontecido com Moisés. Moisés estava demorando, então a palavra vai dizer que eles vão pedir a Arão para fazer deuses que fossem adiante deles. Observe que Deus havia dado através de Moisés a palavra àquele povo. Mas aquele povo, eles não quiseram obedecer. Eles repeliram, eles rejeitaram Moisés no seu coração, a palavra de Deus, e voltaram para o Egito. E no versículo 42, 41 diz que eles fizeram um bezerro e eles ofereceram sacrifício ao ídolo e eles se alegraram com as obras da sua mão. Mas o Senhor, a palavra diz no 42, que o Senhor se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Observe, irmãos, que aquele povo que foi liberto da escravidão, que o Senhor levantou Moisés como chefe e libertador. Aquele povo que estava ali, a presença de Deus estava no meio daquele povo. Eles fizeram um bezerro para adorar, mas o Senhor se afastou deles. Observe, irmãos, que o Senhor havia se afastado deles e os entregou ao culto da milícia celestial. A palavra diz no versículo 43 que eles levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que eles fizeram para adorar. Por isso, o Senhor os transportaria para além da Babilônia. Observe que Estevão estava dizendo que eles levantaram o tabernáculo a Moloque e a esse ídolo, estrela do deus Renfã. E o Senhor iria levar aquele povo cativo na Babilônia, onde eles permaneceram por 70 anos, por causa da idolatria, por não ouvir a voz de Deus. Amém? Nós vamos ver também que Estevão ele vai falar a respeito do tabernáculo. Gostaria que o John lesse para nós do versículo 44 ao 48. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo da aliança, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com José quando entraram na posse das nações que Deus expulsou da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse providenciar a habitação para o Deus de Jacó. Foi, porém, Salomão quem lhe construiu casa. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. Amém? Quando eu estava lendo essa parte, aqui a palavra diz que o tabernáculo do testemunho estava entre eles no deserto, como determinaria aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O Senhor havia
dito a Moisés para fazer o tabernáculo. E nós sabemos que ali no tabernáculo estava a Arca da Aliança, onde representava a presença de Deus. Observe que o tabernáculo do testemunho estava entre eles no deserto. Mas o versículo 43 diz que eles levantaram um altar a Moloque e a estrela de Deus Renfã. Enquanto eu estava lendo essa palavra, o Senhor me disse que ali estava a presença de Deus. E eles escolheram servir a ídolos. Eles escolheram se desviar daquilo que o Senhor havia ordenado através da palavra. Enquanto eu estava lendo, o Senhor ele trouxe no meu coração a vida. Ela é feita de escolhas. É nós que devemos escolher a quem nós iremos servir. Nós devemos escolher a servir a Deus. A presença de Deus estava no meio daquele povo. Mas aqui nós vemos que eles estavam levantando altar a esse Deus Moloque. E ali eles estavam se afastando da palavra, das ordenanças do Senhor. E nós vamos ver que ele vai citar também Josué, que vai levar, quando eles tomaram posse das nações, até os dias de Davi. Nós sabemos que o Senhor levanta Davi, o rei de Israel. E Davi ele vai suplicar a Deus para que ele pudesse fazer uma morada para Deus. Mas nós sabemos que vai ser Salomão, o filho de Davi, que vai edificar o templo. Então nós vamos ver que quando aquele discurso, enquanto Estevão estava ali no Sinédrio, ele estava sendo acusado de falar contra o santo lugar, que era o templo. Para os judeus, o templo era sagrado. Eles estavam ali, os líderes religiosos, acusando Estevão de blasfêmia. Mas observe que Estevão, nesse discurso, ele está falando do tabernáculo até chegar aos dias que o templo foi levantado. E olha o versículo 48. Aqueles homens eram tão religiosos. E para eles o templo era tão importante e tão sagrado. Mas Estevão vai dizer aqui através deste discurso: o Senhor, o Altíssimo, ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Então observe, irmãos, o templo é um local importante, um local levantado pelo Senhor, um local onde nós vamos cultuar, um local onde nós vamos nos render diante da presença do Senhor. Mas a palavra diz que onde estiver dois ou mais reunidos no nome dele, ali ele estaria presente. Nós sabemos que o Senhor hoje, ele habita dentro do nosso coração. Este local, esta casa, ela foi consagrada a Deus. É um local importante onde nós cultuamos ao Senhor. Mas a partir do momento que todos nós saímos daqui, ela permanece vazia. Porque o Senhor, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós estamos vendo aqui Estevão, nesse discurso. Enquanto eles estavam acusando Estevão de falar contra o santo lugar, contra o templo, Estevão estava ali falando a respeito do templo. E estava dizendo a eles que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele escolheu habitar dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ler o versículo 51 e 52, para a gente finalizar aqui. Homens obstinados e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até maltaram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e assassinos. Amém? Pode ir. Ao 53 também. Vós que recebeste a lei por ordenação de anjos e não a obedecestes. Bem, finalizando esse discurso de Estevão, ele vai dizer que eles eram homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Homens de dura cerviz, em hebraico quer dizer de pescoço duro, pescoço que não se abaixa. Quer dizer teimosia, rebeldia. Uma pessoa que se recusa a se submeter à autoridade ou instrução, seja ela divina ou humana. Nós estamos vendo aqueles homens no Sinédrio. Eles estavam se recusando a ouvir a voz do Senhor através do Espírito Santo que falava na vida de Estevão. Nós estamos vendo aqueles homens sendo chamados de homens de dura cerviz. Eles estavam ali se recusando em se submeter à autoridade de Deus através da palavra. O Senhor também fala aqui, no versículo 51, Estevão vai dizer que eles eram incircuncisos de coração e de ouvidos. São aqueles que têm os ouvidos e o coração tampados e fechados para a admoestação divina.
fechados para a palavra de Deus. E Estevão vai dizer que eles sempre resistiram ao Espírito Santo, assim como fizeram os antepassados deles, que mataram os profetas, aqueles que antes anunciavam a vinda do justo. E Estevão diz que eles haviam se tornado traidores e assassinos de Jesus, a vinda de justo, que é o próprio Jesus. Amém? Então nós podemos observar, irmãos, esse longo discurso, onde Estevão, com muita maestria na palavra, um homem usado pelo Senhor, ele traz várias referências do Antigo Testamento. A palavra estava escrita na mente e no coração de Estevão. Que nós possamos ser assim como Estevão, que nós possamos nos dedicar ao estudo da palavra. Nós vemos que ele foi escolhido como um diácono. Ele foi levantado como um diácono. E todos nós sabemos que várias características Estevão tinha. Ele foi levantado para servir, mas era um homem que estudava, que pregava a palavra. Um homem cheio de poder, um homem que fazia sinais e maravilhas. Mas todos nós vamos ver agora o fim de Estevão, a morte de Estevão, onde a palavra vai dizer que eles estavam ouvindo a palavra, eles não se arrependeram, eles vão se enfurecer, e Estevão ele vai ser morto a pedradas. O John pode ler para a gente do 54 ao 60? Ouvindo eles isto, iravam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe culpes por este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Amém? Olha para vocês verem, irmão, a perseverança deste homem. Ele foi fiel até a morte. A palavra nos fala em Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós estamos vendo a vida de um homem que hoje ela serve de exemplo para nós. Nós estamos vendo um homem cheio do Espírito Santo, um homem que vai falar da palavra para aqueles homens no Sinédrio. Mas ao ouvir tudo aquilo que Estevão havia dito, ao ouvir tudo aquilo que ele havia pregado, a palavra vai dizer que eles vão enfurecer no seu coração e vai rilhar os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele vai olhar para o céu. Ele vai ver o céu aberto. Ele vai ver a glória de Deus e Jesus à sua direita. Ele vai dizer que viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Nós vamos ver que Isaías, ele também vai ver os céus abertos. Nós vamos ver lá no capítulo 6, que ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Nós vamos ver que Isaías vê o Senhor assentado, mas Estevão, ele vê o Senhor de pé. O próprio Jesus se levanta naquele momento que ele estava passando. A palavra vai dizer que eles, porém, clamando em alta voz, aqueles homens vão tampar os ouvidos e vão se arremeter contra Estevão. Vai lançar ele para fora da cidade e vai apedrejar Estevão até a morte. A palavra diz que enquanto Estevão era apedrejado, ele invocava ao Senhor dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele vai se ajoelhar, ele vai clamar ao Senhor e ele vai pedir perdão e vai dizer: Senhor, não lhe imputes este pecado. E com essas palavras ele irá adormecer. Nós podemos ver, irmãos, um grande exemplo através da vida de Estevão. Estevão, ele foi fiel até a morte. Ele morreu por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus. E eu gostaria de perguntar para você nesta noite: o que tem feito muitas das vezes você desistir? O que tem feito você paralisar? O que tem feito você desistir da caminhada com o Senhor? Olha para a vida de Estevão. Estevão, um homem cheio de fé, um homem de boa reputação, cheio de graça e de poder.
Estevão, ele não se apostatou da fé. Ele não se desviou da fé, das promessas daquilo que ele cria. Ele não se desviou do próprio Deus, do Senhor Jesus. Mas ele foi fiel até a morte. Ele não abriu mão. Porque ele entendia que a recompensa que o Senhor tinha para ele era muito maior. Ele reconhecia que o Senhor estava de pé para o receber. A palavra nos ensina a não temer aqueles que matam o corpo. Mas nós devemos temer antes aquele que pode lançar a nossa alma no inferno. Nós não devemos temer ao homem que pode fazer algo contra as nossas vidas. Mas nós devemos temer a Deus. Porque Deus é quem pode nos salvar, é quem pode nos condenar. Então que você venha aprender nesta noite, assim como a vida de Estevão. Que você venha ser perseverante na caminhada. Não desista, não desanime por causa da vida de outro irmão. Não desanime porque alguém tem feito algo contra a sua vida. Mas olhe para a palavra, olhe para Jesus. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Olha para o Senhor. Estevão olhou e ele viu os céus abertos. A palavra diz que ele fitou os olhos nos céus. Que nós venhamos olhar para o céu. Que a nossa esperança esteja no Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, apesar das dificuldades, das aflições, nós vemos a trajetória de grandes homens, de Abraão, de José, de Moisés. E nós podemos aprender com cada um deles. Nós podemos ser homens e mulheres cheios de fé. Homens e mulheres que passará por aflições, por adversidades, mas que vai permanecer de pé diante da palavra do Senhor. Homens e mulheres que não vai abrir mão, que não vai negar o Evangelho de Deus. Nós estamos vendo que após a morte de Estevão, a palavra vai dizer que Saulo, ele vai consentir na morte de Estevão. Saulo, ele vai permitir a morte de Estevão. Ele vai concordar que Estevão fosse apedrejado até a morte. E vai levantar uma grande perseguição contra a igreja de Deus. Mas a igreja vai ser dispersa e ela vai sair pregando o Evangelho de Deus. Então que nós possamos, em nome de Jesus, ser perseverante até o fim. Eu vou finalizar esse estudo hoje um pouquinho mais cedo. Na semana que vem nós falaremos do capítulo 8, onde vai falar sobre a primeira perseguição à igreja. E nós vamos ver que através da morte de Estevão, um homem vai ser levantado, Saulo. Mais tarde vai ser chamado de Paulo. Um grande homem de Deus que fará a obra do Senhor, que vai dar a sua vida pelo Senhor e pelo Evangelho. E assim como Estevão, irmãos, a palavra nos fala, eu gostaria de ler lá em Hebreus, no capítulo 11, nós sabemos que ele deu a sua vida em testemunho, em amor ao Evangelho, à palavra. Ele não negou, mas ele foi fiel ao Senhor até a morte. Nós sabemos que muitos homens também morreram. Hebreus 11. O John pode ler para a gente do versículo 33 até o 38. Nós vamos ver que no decorrer da trajetória do povo de Deus, homens foram apedrejados, foram mortos por causa da palavra. Homens que não negaram a fé, mas que permaneceram firmes, assim como Estevão. Homens cheios de fé do Espírito Santo. O John pode ler para nós Hebreus 11. Aos quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram zombarias e açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles, pelos desertos e montes e pelas cavas e cavernas da terra. Até o 40? Pode ser até o 30. Pode ser. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé,
contudo não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós estamos vendo aqui a galeria da fé em Hebreus. E a palavra vai dizer que aqui muitos, por meio da fé, eles subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Nós vamos ver que a palavra vai dizer que alguns foram torturados, outros passaram por escárnios, açoites, algemas e prisões. Outros foram apedrejados, provados, alguns, aqui vai dizer, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Homens que foram homens de fé, que creram nas promessas do Senhor. Homens que sofreram por amor ao Evangelho, à palavra. Homens que deram a sua vida por causa da palavra de Deus. Homens que preferiram ser maltratados e sofrer por amor ao Evangelho. Assim como nós estamos vendo a vida de Estevão, que sirva de exemplo para nós nesta noite. Gostaria que você se colocasse sobre os seus pés. Nós estaremos finalizando e vamos orar ao Senhor. Que nessa noite você possa olhar para a palavra, para a verdade do Evangelho. Assim como nós vemos Estevão, ele foi um homem escolhido por Deus. Um homem escolhido como diácono para servir. Um homem que tinha várias características. Um homem de fé, um homem que se rendia diante da presença do Senhor. Um homem cheio de graça e de poder, um homem de oração. Um homem que buscava pela face do Senhor. Mas nós vamos ver que ele vai dar a sua vida por amor ao Evangelho. Ele vai permanecer fiel ao Senhor até o fim. Ele não vai abrir mão das promessas do Senhor. Que você nessa noite venha permanecer firme diante da palavra do Senhor. Que aconteça o que acontecer, que venha o que vier, que você permaneça sendo fiel ao Senhor. Cara, que nós possamos juntos sermos salvos e nos encontrar na eternidade. Que você não venha olhar para as dificuldades, para os problemas, mas que você venha crer na palavra do Senhor. Que nós possamos ter como grande exemplo este homem, Estevão, que deu a sua vida, que morreu, que foi fiel ao Senhor Jesus, amém? Nós iremos orar nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Espírito Santo, nos ajude a perseverar até o fim. Nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis. Nos ajude, ó Pai, sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus, nós somos dependentes do Senhor. Nos ensine, ó Pai, nos renova, nos fortaleça e que nós venhamos olhar para o Senhor, independente, ó Pai, das circunstâncias e das situações que nós temos vivido, mas que nós venhamos permanecer crendo na Tua palavra e nas Tuas promessas, porque nós sabemos que o Senhor vela pela Tua palavra para as cumprir. Então, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra e entregamos ao Senhor nesta noite este estudo e que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e falando conosco em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém, irmão? Glória a Deus. Irmãos, a gente acompanhando, né, os estudos, nós temos possibilidade de acrescentar um pouco mais na nossa vida espiritual. Só que a gente tem observado a falta de interesse do pessoal. É no estudo das 19 horas, é nos cultos das 14 horas. E nós estamos com um planejamento de uma mudança no culto a partir de janeiro. Claro, nós temos agora 2 quarta-feiras e a gente está pensando em programar uma outra programação, como não fazer, porque a pessoa ela tem que interessar. Hoje o que mais eu preocupo é isso, seguinte: a pessoa quando ela está preocupada, quando está doente de alguma coisa, você pede oração direto. Quem conhece a formiga? Você conhece? Você tem muito lá? Quando que elas trabalham? Quando o tempo está bom, não está chovendo. Elas trabalham direto. Entendeu? Aí você vai perguntar assim: por que você está falando isso, pastor? A nossa preocupação mais com a palavra de Deus
de muitas pessoas só quando está doente. E aqui é oração. Está desempregado, quer um emprego. Tem um problema na família, eu quero um problema. Eu quero resolver esse problema, então eu quero que Deus resolva para mim. Mas quando eu estou bem, tchau, Deus. Quero nem saber disso aí. Aí vem os problemas. Mas quando nós vamos trabalhar igual a formiga, no período em que está chovendo, elas estão agasalhadas, elas estão desfrutando daquilo que elas carregaram. E na nossa vida espiritual, você pode ter certeza, você planta, no momento que vem as lutas, Deus sempre te dá força para superar aquilo ali. Eu estava conversando com umas pessoas aqui, então inclusive, segunda-feira eu tive uma surpresa tão grande. Eu fui lá em Congonhas, um amigo da gente lá, ele era um policial. E fiquei sabendo na semana atrasada que ele estava internado em Ouro Branco. Uma surpresa, eu estava encostando o carro no estacionamento ali perto do BH. Eu saí, encontrei com o filho dele. Perguntei, seu pai, como é que está? Ele falou assim, meu pai faleceu sexta-feira, foi sepultado no sábado. Eu tomei um choque. Aí eu fui na casa dele, visitar, conversar com a esposa dele. E ela falou assim, João, eu te vejo você assim, a sua esposa. Eu tenho que superação que Deus fez na vida de vocês. E eu falei assim, mas a fé que você tem, trabalha para Deus, que Deus trabalha para você. Irmãos, não adianta. Eu tenho observado muita coisa aqui ultimamente aqui, eu vou falar rapidinho, para a gente terminar o culto. São pessoas que pedem a Deus abrir a porta de emprego. Quando ele põe empregado, ele esquece de um compromisso de ser um ofertante, um dizimista, contribuir com a casa do Senhor. Quer mais? O pastor está falando, sabe por quê, irmãos? Porque Deus, a palavra de Deus, ela não mente. A promessa dele, o propósito dele de repreender o devorador. Em todos os momentos na nossa vida, nós temos que entender que Deus trabalha para nós. Quem é que te dá força para você trabalhar? Quem que olha para você, te dá o alimento? Ele te dá força. Então, a igreja, ela precisa entender algo muito importante. E aí diz assim, se por multiplicar a iniquidade, a fé de muitas pessoas estão esfriando. Não é multiplicar a iniquidade, está se multiplicando muito. É os falsos profetas que estão caminhando para o mundo, falando coisas diferentes e muitas pessoas acreditando neles. Então tem um culto, não preciso ir no culto hoje não, amanhã eu vou. Eu não preciso ir agora não. Então eu estou orientando a igreja, nós vamos ter um trabalho diferenciado no início do ano, em nome de Jesus, para que Deus possa trabalhar nos nossos corações. Prepara você que contribui com a obra do Senhor, oferta, no dízimo. Nós estaremos orando daqui a pouco, enquanto eu terminar de falar aqui. Então, irmãos, vamos se preparar para que o ano de 2026 seja melhor, em nome de Jesus. Você é feliz de ter agradecido, encerrado esse ano? Feliz? Com fé? Ou mesmo sua fé sendo fraca, mas você está com saúde? Ou mesmo passando por lutas, você está vivo? O mais importante, nós estamos vivos. Tem motivo de agradecer a Deus. Quantas pessoas... Hoje, por exemplo, aqui, ó, o acidente, que envolvimento de carro que houve embaixo aí. Agora eu te pergunto para você, quantas pessoas que perderam bens materiais? Mas se alguém não perdeu a vida? E nós estamos trafegando nessa estrada aí o ano todo, para a glória do Senhor. Nós estamos aí. Então eu, particularmente, eu vou dizer para vocês, nós temos um momento aqui, no projeto de vida, agradecer a Deus por tudo que Ele fez para nós neste ano. Nós temos aqui parte, inclusive, eu até falei com ele aqui. Nós temos aqui, ó, primeiro, terceiro, área, no quarto, no ministério, na área familiar e na área espiritual. Para mim, é uma área mais importante para nós focarmos nessa área.
Porque se você não estiver bem espiritualmente, você não tem condições de fazer nada. O seu ministério, se você não estiver firme no seu ministério, como você vai fazer? Vai parar. E a família? Então, todas as áreas são muito importantes. Mas principalmente nessa aqui. Mas primeiro, agradecer. Eu agradeço a Deus sempre por tudo aquilo que Ele fez e ainda vai fazer por nós. Que quando você agradece aquilo que você recebeu, é sinal de que você está preparado para receber mais. Quem é fiel no pouco, no muito te colocarei. É a palavra de Deus. Quem é fiel no pouco, no muito te colocarei. Então Deus vai te colocar no muito quando for a sua fidelidade com Deus. Primeiramente, agradecer a Ele. Fidelidade, não. Agradecer a Ele porque nós estamos vivos. Estão vencendo mais uma batalha em nome de Jesus. Hoje eu fui levar minha esposa para fazer um exame. Aí, não sei, lá que saiu o negócio de eu ter infartado e ter o estênio, né? Ela falou assim, mas não parece que o senhor tem. Quantos? 3? Ela falou, não parece. Eu falei, glória a Deus. Mas estamos aí, na luta, para vencer mais uma batalha no nome de Jesus. Então você crê que Deus tem o melhor para nós no ano 2026? Quem que crê que Deus tem o melhor para nós? Você erga a sua mão para o alto e fala, Senhor, eu creio que o melhor está para vir. O ano de 2026, na minha vida, em todas as áreas, o Senhor já acrescentou em nome de Jesus. Vamos orar neste momento para a vida dizimista, ofertante e também pelos projetos de vida. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, queremos neste momento apresentar ao Senhor, Pai, a vida de cada dizimista e ofertante, dos eles que contribuem para a manutenção da obra do Senhor. Talvez pessoas, ó Pai, que neste momento, nesses dias, não estão contribuindo, mas que o Senhor abra as portas da prosperidade, mas abra o coração da pessoa, para que ela possa ver que verdadeiramente o Senhor, de ontem, de hoje, continua sendo o mesmo. O Deus que transforma, que abençoa, que abre as portas e que continua nos tomando pelas mãos e nos ajudando nesta caminhada. Apresentamos ao Senhor também todos os nossos projetos. Projetos que nós entregamos ao Senhor. Confiamos, ó Pai, que o melhor o Senhor vai fazer para a tua igreja. Talvez muitos ainda não alcançaram. Nem todos alcançaram alguma coisa, Pai. Mas o ano ainda não se findou. E é o momento importante, é o tempo suficiente para que o Senhor possa atender às nossas reivindicações, abençoar a vida do teu povo, abençoar a igreja, em nome de Jesus. Abençoando também as nossas crianças, da nossa cidade, do nosso município, do Brasil, do mundo, protegendo a todas elas, ó Pai, tocando a vida de cada um, no nome de Jesus, tomando a cada um pelas mãos, ajudando nesta caminhada, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Irmãos, para encerrar, eu quero ver, quem é que tem um amigo que você pode, uma pessoa, um conhecido, que você vai fazer um convite para trazer no dia 31, aqui na igreja, fazer um convite para uma pessoa. Tem alguém que já tem em mente? Você vai trazer, vai convidar uma pessoa. Ah, eu vou convidar fulano. Não, não é eu convidar aquele que já está aqui, que já frequenta aqui, não. Ah, não, o irmão da igreja fulano de tal. Não, também não. Você convida uma pessoa que ele não frequenta lugar nenhum, uma pessoa que ele está longe dos caminhos do Senhor. Então, se você ainda não tem em mente, prepara para sexta-feira ou para domingo você pegar. Eu tenho 35 convites aqui e 35 folhetos. O folheto está escrito nele aqui. É compromisso com o Senhor. O Salmo 23. Inclusive tem até mais desse folheto ali em cima ali. Está aqui para você entregar. Então você pensa quem é a pessoa que a partir de sexta-feira eu vou entregar para você levar para esta pessoa. Mas um compromisso que você conversa com ele e fala, olha, vou trazer um convite para você. Você aceita? Ou então você leva o convite e até para o dia 31 você convidar essa pessoa para estar na presença do Senhor. Amém? Tem alguém que não pegou o projeto de vida? Todos pegaram, né? Então, que Deus abençoe. Pai querido e Deus amado, que o Senhor possa nos levar de retorno para os nossos lares, iluminando os nossos caminhos, quanto à luz celestial.
possa nos agasalhar com teu manto sagrado. Também, meu Deus, proteger todas essas pessoas que se envolveram nessa tarde, nesse acidente. Nós não sabemos o que aconteceu, como eles estão agora. Mas está tudo na proteção, na bênção, na direção do Senhor. Ser com cada um de maneira poderosa, abençoando essas vidas, em nome de Jesus. Te apresentamos também todos os pedidos, ó Pai, que esse final desse ano, eles estarão sendo entregues ao Senhor. Mas aqui estão, Pai, pessoas que confiam no Senhor, pediram com fé e receberão do Senhor porção dobrada das bênçãos do Senhor em todas as áreas. Livramento na enfermidade, livramento, meu Deus, em áreas física ou espiritual, livramento do Senhor com alguns processos, quem sabe pessoas colocaram aqui dentro. No nome de Jesus, enfim, todos que pediram com fé alcançarão, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, e que a bênção do Senhor permaneça de maneira poderosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O amor do Pai. Glória ao que a Pai. graça do Filho. Glória ao que Filho. a comunhão do Espírito Santo Glória ao seja sobre Espírito todos, Santo. não só hoje, mas para sempre.